eu não tenho como fugir, desculpa, porque também deixaram aqui a pergunta falando do seu início, né? Que você conte um pouco de como foi o seu início no Sepultura. Aquela coisa de adolescente, vocês tinham quantos anos? Aí, 15, 17? Por 16, 17. Então, foi nessa época. Nessa época, eu, por exemplo, só pensava, merda. Então é o seguinte, como que foi esse começo, cara? Conta essa história pra gente, mesmo quem já ouviu ela milhares de vezes, vamos ouvir sim, o pessoal que nos acompanha aqui vai gostar de saber disso. Como que foi o começo lá em Belo Horizonte, a junção de você com os dois irmãos e mais... O Paulo entrou depois, né? Não, o Paulo entrou antes, na verdade. O Paulo já... Ele teve um baixista antes, o Gato, que hoje mora no Canadá, quer dizer, mora no Canadá há mais de 30 anos, e o Paulo entrou logo depois, assim, dele. Mas porque o que acontece? Quando a gente se conheceu, eles já tinham um projeto da banda do Sepultura, que cantava em português e tudo, mas era uma zona, não tinha nada. Tinha uma música completa, eu fui no ensaio, eu fiquei horrorizado, assim. E pouca gente sabe, mas antes de eu tocar com os caras, eu tocava com meu irmão é produtor musical hoje na Globo, faz novelas da Globo e tudo, chama Rogério, foi guitarrista do Chacal também, o Pepeu, teve uma banda chamada Easy Rider e tudo, e o Pepeu, eu e ele, a gente tinha uma banda, antes do Sepultura existir, a gente tinha uma banda que era cover de Mercyful Fate. Caralho, e o vocal aguentava todos os agudos? E tinha um vocal que era um moleque de 15 anos. Caralho! Falava mais inglês do que português, a família dele educou ele em inglês, já morou nos Estados Unidos quando era moleque. E o cara cantava muito igual o King Diamond. Caralho! Nossa. E aí a gente chegou a ensaiar, nunca fizemos show, mas ensaiamos muito na casa dele. E nesse período que eu estava com meu irmão e com ele, com esse Renato, que era o vocal, eu conheci o Max e o Igor, assim. É uma história até engraçada, vou tentar resumir, que a gente estava no... resumir, pode ficar à vontade. Não, beleza. Eu e o meu irmão, a gente estava na Savassi, que é uma região de BH onde sempre teve muito bar, muita galera mais jovem e tudo. E o Max e o Igor também estavam, mas eles estavam num outro bar, onde eles estavam assistindo um show de uma banda, que eu não vou lembrar, eu não lembro que banda que era, mas eu desconfio que seja o Tribo de Solos, que na época tocava muito nesse bar que eles estavam. O Tribo de Solos é o pré-Kamikaze, é a banda que deu origem ao Kamikaze. E aí eles arrumaram alguma confusão com um playboy lá, com um garotinho playboy, expulsaram o menino do lugar, qualquer coisa assim. Eu não lembro o que aconteceu, mas o Max e o Igor arrumaram essa confusão e o menino foi embora. O menino devia ter uns 12, 13 anos e falando com o Max e com o Igor que ia chamar o irmão dele mais velho para bater nos caras. Foi embora. E, por coincidência, eu cheguei 20 minutos depois, assim, e eu já, além de mais velho, quer dizer, quando eles tinham 15, eu tinha 17, já era uma diferença absurda, né? Hoje não é diferente, 52 para 50, mas na época, 17 para 15 era muito diferente. E eu muito alto, né? Eu tenho 1,92 m desde que eu me entendo por gente. Então, quando eu conheci, eu cheguei no Igor, eu vi o Igor de costa, eu vi o colete dele escrito Motorhead, não sei o quê, alguma coisa escrito a canetinha, e eu bati nas costas dele de leve, assim, falei, e aí, meu, você que é o Igor, não é? Aí ele falou, não sou eu não, velho. A cara é pequena, é lógico que eu sei. Inclusive, aquele outro lourinho ali é seu irmão, Max. Ele falou, não tem irmão, não. Demoramos uns 5 minutos, assim, para explicar o que estava rolando, né? E aí que eu descobri que eles estavam esperando mesmo que talvez rolasse uma confusão, mas, na verdade, eu não fui lá por causa disso. Então, eu acabei que eu fui para o ensaio deles, o Max me chamou para ir para a casa dele no outro dia, na outra semana, para eu ver o ensaio. E quando eu vi o ensaio, eu fiquei horrorizado. Eu falei, não, isso não é banda, velho. Isso não tem condição. É muito ruim, muito ruim. E aí, o Max pediu para eu me mostrar algumas coisas minhas. Eu mostrei algumas coisas, até por causa do Mercyful Fate. Eu já tinha uma pegada melhor de paletada, essas coisas. Já tinha uma coisa de definição de nota mais aguçada do que eles. Então, o Max meio que ficou impressionado, assim, falou... Verdade, isso é bem visível nos discos que você gravou, né, cara? Porque você escuta... Porra! E dá aquele fono, né?
E aí, aí ele me convidou. Falou, mostra umas coisas aí. Eu mostrei umas bases, depois virou Necromancer, Troops of Doom, etc. Eles tinham já a Antichrist, que chamava Anticristo, e a gente só deu uma mexida nela. Era uma música bem hardcore, bem punk na época, assim. E o Max já tinha essa influência de bandas de punk, pós-punk, assim, aquela coisa de charge, GBH. O Igor gostava de English Dogs, já era uma música mais melódica até. E aí, cara, eu passei a integrar a banda, aí nós decidimos o nome. O Max tinha muita dúvida em relação ao nome também. É engraçado, porque todo mundo tinha, na verdade, porque o nome era um nome que a gente sabia que podia não funcionar fora do Brasil, né? Por ser um nome português e tudo. E acabou que funcionou super bem, né? A gente acabou deixando esse nome mesmo. E é isso, a história da minha entrada para o Sepultura foi essa. Tinha algum outro nome antes do Sepultura, Jair? Não tinha não. Na verdade, teve várias opções e tudo, né? Mas aí, quando o Max, lendo aquela música Dancing on Your Grave, do Motorhead, ele traduzindo, ele falou, cara, Grave é Sepultura, eu gostei demais desse nome, vamos usar esse nome. Mas não lembro se, assim, comigo não, só se eles criaram alguma coisa antes, mas eu acho que não tinha outro nome não. O Guerrilla era um projeto com o Gentil, eles tocavam juntos, você também estava. Guerrilla era eu, Max, o Igor e o Gentil. Mas foi eu, na verdade começou eu, o Max, o Igor e o Silvio, né? O Silvio Bibica. Depois virou Hold, né? O Silvio sempre foi um cara, sempre foi um quinto membro do Sepultura, na verdade. Assim, ele sempre foi um cara que ajudou muito o Sepultura, não só como Hold, ele virou Hold e depois virou até stage manager da banda, depois que eles atingiram o sucesso. Mas no início ele fazia tudo com a gente, assim, tudo que era preciso fazer. Então ele era meio empresário, meio Hold, sabe? Era muito amigo. Então acabou que ele se tornou um quinto membro do Sepultura. E aí a gente queria montar com ele tinha um Mutilator, a gente tinha um Sepultura, e a gente queria montar um projeto paralelo. E aí a gente montou o Guerrilla, né? E no Guerrilla nós fizemos, acho que umas 30 músicas em um ensaio. Caralho! Eram músicas de 14 segundos, a maior tinha 40 segundos, era uma coisa muito louca. E aí a gente... Olha só, a gente montou o Guerrilla porque a gente achava que o Sepultura era muito careta, assim, a gente queria extravasar. E deu o que deu, né, meu cara?